Bem, pessoal, então ainda quero fazer mais um comentário aqui com vocês a respeito de alguns eventos e alguns dados que marcam a nossa história aqui no Brasil, né? O Brasil mais recente. Essa é uma reportagem de 22 de novembro de 2019, que teve uma repercussão muito grande. Justamente porque aconteceu no Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro, né? Em que um professor ele foi esfaqueado, um professor de 60 anos, no meio da rua em Bauru, no estado de São Paulo, e chamado de macaco, né? Que é uma referência assim explícita e direta à cor da pele do professor. Aqui nessa imagem, isso é uma reportagem que eu tirei dos jornais locais, aqui a foto, um professor universitário de uma universidade famosa de São Paulo, a camiseta dele como ficou, a camisa dele como ficou depois dele ter sido agredido gratuitamente, né? Uma agressão gratuita. E vejam, quando eu falo uma agressão gratuita, pode parecer assim que, mas então se ele tivesse feito alguma coisa, se justificaria. De jeito nenhum, de forma alguma, nenhuma forma de violência ela é justificável, né? Só que o que eu quero dizer é que o racismo em geral ele é gratuito, né? O ódio que o racista ele tem em si é um ódio que não se explica, é a raiva pela diferença étnica que existe entre as pessoas, e por isso ele chega a ser um crime mais absurdo ainda, né? Uma ação muito mais absurda do que se fosse apenas o esfaqueamento por si só, né? Para vocês entenderem assim o quanto aqui no Brasil a gente tem essas rotulações, né? Peguei duas reportagens aqui também dos nossos jornais brasileiros aqui, né? Do Globo, do jornal o Globo, é a história desse filho de uma desembargadora, né? Que ele foi preso por tráfico de drogas. Ele é um menino rico, né? Um desembargador, uma desembargadora no Brasil tem um dos mais altos salários, e ele foi pego com uma quantidade razoável de entorpecentes. Ele usou a estratégia, né, de dizer que ele tinha uma síndrome, era um adicto, um drogadito, síndrome de borderline, enfim, essa síndrome que vocês estão vendo aqui, né? E a cadeia é substituída então por uma internação em uma clínica psiquiátrica, uma clínica de reabilitação. A questão é que se ele não fosse filho de uma desembargadora, se ele fosse um rapaz de periferia, uma pessoa, um negro, por exemplo, será que ele teria esse privilégio, né, de trocar um tipo de pena por outro, né? Fica a questão, né? Outro evento interessante aqui, a outra notícia interessante aqui no Brasil é como que os jornais eles tratam, os próprios jornais, os próprios veículos de comunicação, eles tratam de forma diferenciada nos seus discursos quem é preso sendo traficante, mas estando num ambiente rico, um ambiente burguês de elite, e aquele que é apreendido, talvez com a mesma quantidade, talvez, mas o jornal trata de outra forma, trata como o favelado, o traficante, né? Aqui, por exemplo, a polícia descobriu um ponto de drogas, ponto de distribuição de drogas em bairro Nobre de São Paulo. Então, diz assim, descobriu um esquema de distribuição de drogas que funcionava um escritório comercial nos Jardins, uma das áreas mais nobres de São Paulo. Foram 30 tijolos de cocaína, 2 armas e R$ 263 mil foram apreendidos. Aí no corpo da reportagem a gente vê que a dona do lugar, né, a empresária, ela não é tratada como traficante, ela é tratada como dona de uma empresa de web designer, instalado no escritório, né. Em nenhum momento da reportagem você vê a dona de uma empresa de web designer ser tratada como traficante, embora a quantidade, né, 23 tijolos de cocaína e mais R$ 263 mil, além de armas,
dá o indicativo de que de fato o comércio dela, né, da pessoa aqui, que nem cito o nome, mas dessa empresária, ela é vinculada à criminalidade. Porém, como é um escritório comercial nos Jardins, numa das áreas mais nobres de São Paulo, então essas pessoas elas não são tratadas da mesma forma. A tarja, a etiqueta social é outra. E por fim, eu queria um vídeo bem rapidinho, porque são só alguns exemplos, mas alguns exemplos bem significativos para ficar reflexão, né? Esses são dados do Departamento de Penitenciário, DEPEN, podem ver aqui, a DEPEN, né, gov.br, de 2017, que mostra que nesse gráfico a etnia, a cor das pessoas privadas de liberdade e da população total. Então, aqui no sistema penitenciário, a gente vai ter os 46,27% mais os 17,37% de pessoas de etnia parda e etnia preta. Essa palavra preta e parda são os títulos oficiais que o IBGE, por exemplo, e também todo o sistema penitenciário trata ao falar das etnias, tá? Não é uma designação minha. Preta e parda. Então, constitui mais de 60%, quase 65% da população carcerária no Brasil. A pergunta que fica será que só negros aqui cometem crimes, né? Será que são só negros que são criminosos? Para ter uma maioria esmagadora de negros que estão no sistema carcerário. E, por outro lado, também a gente faz um comparativo com os mesmos dados do Departamento Penitenciário em relação à escolaridade, né? Então, a gente tem aqui uma parcela muito pequena da população carcerária, que é esse do verdinho claro aqui, que tem o ensino médio completo, e essas pequenas frações aqui, que são pessoas que têm o ensino superior, né? Então, a gente tem uma grande quantidade de pessoas, esse em vermelho que é o fundamental incompleto, que seria não ter terminado até o 9º ano do ensino fundamental, junta-se com o fundamental completo, então pessoas que não terminaram o ensino médio, não ingressaram no ensino médio, e o em azulzinho com o ensino médio incompleto, né? Então, essa é a fatia da população carcerária, são aquelas pessoas que menos acesso tiveram à escola e ao ter menos acesso à escola, obviamente, tiveram menos qualificação, menos capacitação e menos condições de trabalho, e a criminalidade acaba sendo uma alternativa possível, não a melhor, não a que certamente eles escolheriam por livre vontade, mas porque é a mais acessível, ainda mais se considerarmos os lugares, as comunidades, né, em que as pessoas elas não têm perspectiva, porque vivem em ambientes em que falta trabalho, falta estudo, falta lazer, falta tudo, né, falta comida, né, então a escola ela acaba sendo sempre colocada num segundo plano. Eu me lembro de uma fala muito importante do MV Bill, né, um rapper aí famoso. Ele diz assim, que quando ele era criança, ele ia pro sinal e vendia bala e levava dinheirinho para casa, né? Levava uns trocadinhos lá para a mãe para casa. E certamente a mãe dele ficava muito mais feliz em receber aquele trocadinho do que se ele chegasse em casa com um boletim cheio de notas boas. Porque o boletim cheio de notas boas, a educação é um investimento a longo prazo, né? Você precisa estudar muito, precisa se qualificar, precisa ser persistente, porque estudar não é fácil, estudar dói, né? É um ato solitário, muitas vezes, é um ato de muito esforço, de muita boa vontade do estudante, e um investimento a longo prazo, você não vê os frutos tão rapidamente. E o trabalho ele é mais imediato. O trabalho, seja o trabalho legal, legalizado, ou seja um trabalho dentro de organizações criminosas,
que certamente trazem recursos mais rápido, de forma mais rápida e mais imediata para quem está passando fome, né? Então, entender a questão da criminalidade no Brasil, associada às questões de preconceito, de racismo, é entender também a questão social, né? A gente não pode cair naquele velho preconceito de dizer que a pessoa ela só não trabalha porque não quer, ela é criminoso porque quis, né? A gente tem que ter mais esses entendimentos mais sociais para compreender toda essa problemática de crime e de mazelas que a gente enfrenta na sociedade, beleza?